Continuando sobre o Poder Judiciário, questão de número 381. O Estatuto da Magistratura é matéria reservada à Lei Complementar de Iniciativa do STF, observados os princípios dispostos na Constituição Federal. Certo ou errado? Se você marcou certo, você acertou, está correto, porque o artigo 93 diz o seguinte: Lei Complementar de Iniciativa do STF disporá sobre o Estatuto da Magistratura. A CESP simplesmente inverteu a ordem da construção do texto. Diz o Estatuto da Magistratura é matéria reservada à Lei Complementar, conforme o texto constitucional. Questão de número 382. Com relação ao Poder Judiciário, é correto afirmar que o gabarito, letra E, 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Pessoal, isso está no artigo 94 da Constituição, é o chamado 5º Constitucional. Vejamos, 1/5 dos lugares dos tribunais regionais. Então, os TRs, Tribunais Regionais Federais, TRFs, dos tribunais dos estados, Tribunal de Justiça do Estado, 1/5 deles também, e do Distrito Federal, o Tribunal do Distrito Federal e do território, se houver. Será composto de quê? Membros do MP, com mais de 10 anos de carreira, e de advogados com notório saber jurídico e reputação ilibada. Então, pessoal, há vagas para ministros, para desembargadores, de pessoas que não passaram em concurso público para juiz, mas sim são advogados ou membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira, ou advogados com mais de 10 anos de carreira, também com reputação ilibada. É o chamado de 5º Constitucional. Com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. E eles serão indicados em lista sextupla pelos órgãos que os representem, OAB, Conselho do Ministério Público e da respectiva classe. O parágrafo único vem dizer o seguinte: recebidas as indicações, o tribunal formará uma lista tríplice, divide pela metade, elimina metade, e envia ao chefe do Poder Executivo, que nos 20 dias subsequentes escolherá um dos integrantes para sua nomeação. Se for um tribunal federal, será o presidente da República. Se for um tribunal estadual, chefe do Executivo estadual, ok? O chefe do Executivo, portanto, vai escolher este que será o ministro aí do tribunal. Por favor, cuidado com prova. Desembargador, governador do estado. Ministro será escolhido ali pelo presidente da República, ok? Prosseguindo. 383. A Constituição Federal confere aos tribunais com número superior a 35 julgadores a discricionariedade quanto à constituição de órgão especial para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno. Certo ou errado? Se você marcou errado e estava com convicção, você está bem. Por quê? Vejamos o artigo 93, inciso 11. Nos tribunais com número superior a 25 julgadores, porque já começou errado, a questão diz 35. Então, com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído um órgão especial, com no mínimo 11 e máximo 25 membros. Para o exercício das atribuições administrativas, pode ser um órgão administrativo ou um órgão também jurisdicional, com funções delegadas da competência do Tribunal Pleno. Então, o Tribunal Pleno vai delegar àquele órgão especial ali determinadas funções, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo pleno do tribunal. Então, a questão está errada. São 25 e nós vimos os detalhes aqui no texto do artigo 93, inciso 11 da Constituição Federal. 35 não, 25. Com mais de 25, então poderá ser constituído órgãos especiais, com funções administrativas ou com funções jurisdicionais. Assim cai em prova. Questão de número 384.
A Constituição Federal assegura aos magistrados de primeiro grau a prerrogativa da vitaliciedade adquirida após 3 anos de exercício no cargo, e nesse período de 3 anos, a perda do cargo pelo magistrado depende de sentença judicial transitada em julgada. Certo ou errado? O gabarito? Errado. Vamos ver. Vejamos o artigo 95. Os juízes gozam das seguintes garantias. 1. A vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos. Já matou a questão, porque a questão dizia após 3 anos de exercício. Por que eles colocam 3 anos? Porque nós sabemos que o servidor público, pela Lei 8.112, ele adquire a estabilidade, também pela Constituição, após 3 anos de efetivo exercício. Já que não é estabilidade, é vitaliciedade. A vitaliciedade ocorre após 2 anos de exercício, dependendo da perda do cargo neste período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e nos demais casos de sentença judicial transitada em julgado. Portanto, ele pode perder naquele período de 2 anos. Ele pode perder por deliberação, se ele cometeu algum ato irregular, por deliberação do pleno, ou ainda se tiver já cumprido esse prazo, por sentença judicial transitada em julgado. E ele tem outras garantias, a inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, conforme a gente já viu até em questão no artigo 93, inciso 8º. Para a prova, você vai guardar que, em regra, ele goza de inamovibilidade, salvo porque interesse público. Então, por interesse público, ele pode sim ser removido de determinada comarca. 3. Irredutibilidade de subsídio. Ele não vai, o seu salário, o seu subsídio, sua remuneração, ele não pode ser reduzida, salvo aquelas hipóteses constitucionais. Continuando, pessoal, então, o gabarito aqui é errado, não 3 anos, são 2 anos. 385. De acordo com a Constituição Federal, aos juízes é vedado. Qual a resposta correta? Muito bem, se você marcou. A letra C. Dedicar-se à atividade político-partidária. Vejamos. Ora, o parágrafo único aqui do artigo 95, parágrafo único. Artigo 95, parágrafo único. Aos juízes é vedado. A letra C. Dedicar-se à atividade político-partidária. Nós temos o inciso 1. É vedado ao juiz exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo o magistério. O juiz, o magistrado, ele só pode acumular com o magistério, com as aulas ali em curso superior. 2. Receber a remuneração, receber qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo. Ele não pode. Ele vai receber os recursos ali do seu subsídio. Ele não pode receber nem a título ou qualquer pretexto, ok? 4. Receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições das pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Pessoal, na hora da prova, o juiz pode receber, a não ser o subsídio, nós vamos guardar que ele pode receber até o limite máximo do artigo 11 do inciso 37, ele pode exercer o cargo de juiz, magistrado, e mais o de professor, tendo sempre o limite de remuneração ali do chefe, do ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, receber a qualquer algo diferente disso aí, somente se estiver previsto em lei. Se não estiver previsto em lei, ele não poderá receber. E ele não pode também exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Ele era um juiz na comarca de determinada cidade. Ele se aposenta ou ele pede exoneração. Ele não quer mais ser juiz, ele quer ser advogado. Incomum, mas pode acontecer. Naquele local, ele só pode advogar após 3 anos, ok? Tranquilo? Vamos prosseguir. 386.
Ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, compete privativamente aos tribunais de justiça dos estados julgar juízes estaduais e promotores de justiças estaduais por crimes comuns, como homicídio e outros contra a vida e de responsabilidade. Isso está certo ou errado? Se você marcou certo, você acertou. Vejamos, artigo 96, inciso 3º. Compete privativamente aos tribunais de justiça, competência privativa do Tribunal de Justiça, julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais vai julgar os juízes estaduais do Estado de Minas Gerais. O do Distrito Federal, o juiz lá do Distrito Federal. E territórios quando houver, né? Se houver um dia. Bem como os membros do Ministério Público. O Tribunal de Justiça julga os membros do Ministério Público, tanto nos crimes comuns e nos de responsabilidade. Ressalvado o quê? Competência da Justiça Eleitoral. A competência privativa da Justiça Eleitoral, ela não será interferida aqui pelo juízo estadual, então pelo tribunal. Compete ao Tribunal de Justiça. Aqui não é STF, cuidado, comprova. Aqui não é Superior Tribunal de Justiça. Estamos falando de tribunais de justiça. São os tribunais de justiça estaduais. Eles julgam os juízes e membros do Ministério Público nos crimes comuns e de responsabilidade, salvo matéria eleitoral. Não compete a eles, vai ser competência da Justiça Eleitoral. Continuando. Não é da competência privativa dos tribunais. Qual a resposta correta? Questão de graça, né? A gente não precisava nem conhecer aqui o Poder Judiciário. Gabarito letra A, julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Julgar as contas do Presidente da República, isso é matéria do Congresso Nacional. Colocaram julgar aqui para o candidato que está um pouco por fora. Opa, julgar é judiciário. Está errada, não é competência privativa dos tribunais. E todas as outras estão no artigo 96, elaborar seus regimentos internos, disposto sobre competência e funcionamento dos respectivos órgãos, promover conforme a Constituição os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição, artigo 96, inciso 1, a linha C, D. Organizar seus serviços auxiliares e os dos juízos que lhe forem vinculados, e letra E. Conceder afastamentos ou licenças aos juízes que lhe forem imediatamente vinculados. Todas competência privativa dos tribunais. 388. De acordo com a Constituição Federal, compete privativamente ao Supremo Tribunal Federal, STF, aos tribunais superiores, seja STJ, TRT, e aos tribunais de justiça dos estados, no caso, propor ao poder legislativo respectivo, exceto. Qual a resposta correta? Muito bem, se você marcou a letra E, pessoal, letra E, propor a criação de novas varas judiciárias. É uma questão mais difícil, mais complexa, eu tirei do simulado só para a gente estudar mesmo. Vejamos. Artigo 96, compete aos tribunais. Competência dos tribunais, a linha D. Propor a criação de novas varas judiciárias. Propor, eu não estou dizendo criar, eu disse propor a criação de novas varas. É competência dos tribunais. A questão diz o seguinte, olha, de acordo, compete privativamente a quem? STF, tribunais superiores e aos tribunais de justiça. Propor ao poder legislativo o respectivo, exceto. Portanto, aqui, pessoal, não é competência privativa. Então, não é competência privativa. Já a linha E, que é o nosso gabarito, é competência privativa dos tribunais. Então, não compete aos outros. Então, o correto é a letra E, porque a questão está pedindo exceto. Então, vejamos, olha, compete a todos estes. A alteração do número de membros dos tribunais inferiores, a criação é a linha A do artigo 96.2, a criação e extinção de cargos e a remuneração dos serviços auxiliares e dos juízos que lhe forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver, criação e extinção de tribunais inferiores, alteração da organização
e da divisão judiciária. Tudo isso aqui é competência dos tribunais, do STF, dos tribunais superiores, de acordo ali com a sua competência, de acordo com a sua jurisdição. Já a criação de novas varas judiciárias, competência privativa do tribunal, dos tribunais, como a gente viu aqui, artigo 96, inciso 1, a linha D. Próxima questão. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Certo ou errado? Se você marcou errado, você errou. Está correto. É o artigo 97. Quando for julgar uma ADIM, ação direta, por exemplo, de inconstitucionalidade de uma lei, nessa forma, nessa hipótese, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros, ou dos membros de quê? Do respectivo órgão especial. Nós vimos, pessoal, cuidado com prova, cuidado com o CESP, nós vimos o quê? Guarde isso, você não vai esquecer mais. Nos órgãos, nos tribunais com mais de 25 membros, poderá ser constituído um órgão especial com determinado fim. E esse órgão especial, por exemplo, ele vai poder declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo. Então, pela maioria absoluta do voto dos seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial. Se for, por exemplo, um STF aqui, julgando uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade. A maioria absoluta de seus membros serão 11, porque serão 6, 11 ministros, maioria absoluta 6. A questão está certa. Para encerrar esse vídeo, uma questão sobre o mesmo assunto, pessoal, para a gente não avançar num assunto diferente. Vejamos, olha, muito fácil agora. Os tribunais poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público somente pelo voto. Qual a resposta correta? Você não erra, mas em prova. Muito fácil, já está respondido. O gabarito, letra A, da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial. Toda questão a maioria das provas que cai poder judiciário, cai essa questão. Então ela pode cair em múltipla escolha ou pode cair ainda certo ou errado, se for uma CESP. Você vai guardar que para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, o respectivo tribunal ele terá que ter a maioria absoluta somente dos membros? Não, pode ser do seu respectivo órgão especial. Eu aguardo você no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu!